Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de hoje. Vamos falar sobre os modelos atômicos. Lembra que a gente falou sobre como foi o descobrimento da química? Lembra dos filósofos gregos que estipularam várias teorias para como surgiu, como era, que energia era essa? Lembra lá? Pois pronto. Agora a gente vai desenvolver as teorias que deram origem ao nosso modelo atômico de hoje. Ou seja, não foi tão fácil assim. Foi uma construção até chegar ao que temos hoje, o nosso modelo atômico real, tá bom? E a gente vai estudar hoje, na nossa aula, o modelo atômico de Dalton até o modelo atômico de Rutherford. Vamos ver a contribuição que todos eles deram para que o nosso modelo atômico tivesse o funcionamento e fosse o ideal e o correto, tá bom? Então vamos lá, tá? Observa a imagem aí seguinte, tá bom? Vocês podem observar que a teoria do modelo atômico ela surgiu de acordo com características que eles observaram durante muito tempo. Alguns dos filósofos, lá do início da, da era, eles viram que tinha uma força vital, que tinha energia, e essa energia ela poderia ter, ela sendo gerada, e ela poderia ter algum benefício na nossa vida. Mas o que gerava essa energia? Isso era a curiosidade de todos. E aí a gente, nessa imagem, ele cita alguns desses filósofos que contribuíram para a nossa química, viu? Vocês observam aí que Empédocles, ele sintetizou as 4 substâncias como as raízes básicas. Que 4 substâncias? A gente viu no conteúdo anterior que existiam os 4, a teoria dos 4 elementos e também a teoria dos subelementos. Viu? Então, a partir dessa teoria que deu origem ao nosso o modelo atômico do Dalton, que ele observou todas essas características aí e ele foi juntando e vendo que a energia ela tinha um meio, ela tinha uma partida e foi como ele conseguiu montar um modelo atômico, tá bom? Então aí, ó, Tales de Mileto, ele conseguiu chegar ao que é o princípio único, uma substância primordial para toda variedade de matéria. Então eu tinha o fogo, eu tinha o ar, água e terra. Esses elementos se uniam para formar uma única fonte de energia. E dentro desses elementos eu tinha os subelementos ou elementos de transição. Para que esses elementos funcionavam? Como um suporte para que o elemento ar e fogo funcionasse, eu precisava ter um elemento que fizesse, um subelemento que fizesse essa transição, que seria o quente. E aí veio a teoria dos 4 elementos, que ajudou para a criação do nosso modelo atômico, tá bom? Então, depois de várias teorias, depois que o modelo atômico, o nome átomo, que significa não divisível, ou partícula menor de energia que não consegue se dividir, ela deu uma estacionada, porque eles não conseguiam chegar a um conceito ou descobrir como essa energia funcionava. Então, veio, depois de muito tempo, Dalton com algumas teorias, ou seja, algumas hipóteses sobre como o modelo atômico funcionava. Bom? Então você observa aí nessa imagenzinha quem era Dalton e também sobre como ele criou os postulados para futuramente vir a teoria atômica, viu? Então aí ele fala sobre a questão da matéria, sobre a questão das partículas serem indivisíveis e indestrutíveis, que é a questão dessa partícula ser menor, a partícula subatômica, que não era visualizada, que eu não conseguia dividi-la. Quando chegasse a esse nível, a esse ponto, eu tinha chegado à unidade maior de energia criada, tá bom? Então, aí ele condiz aí, ele fala sobre a questão da massa, sobre a questão desses elementos serem idênticos. Também participou da hipótese de Dalton na construção do modelo atômico. Bom, e aí mais, ele ainda fala que uma reação química envolve apenas combinação, ou seja, era a união de vários elementos químicos para formar moléculas e assim as substâncias que temos hoje. Depois que ele criou os postulados, as hipóteses, ele se baseou em algumas leis que foram determinadas como lei primordial para a criação da nossa ciência química, que foi a lei da conservação da massa, que a gente viu lá no capítulo anterior, lembra?
as leis ponderais, a de Lavoisier e a de Proust, que elas são essenciais para a determinação da massa. Isso foi o foco que Dalton deu ao modelo atômico. O que foi que ele fez? Ele criou aí uma combinação, como se fosse uma forma de expor esse modelo atômico. Mas ele dizia que esse modelo não tinha uma energia formulada ou continha uma energia, ele só dizia que ela tinha massa. E como era que eu conseguia diferenciar um elemento do outro a partir da massa? A massa desses compostos, elas iam dizer se esse elemento era menor, era maior, e aí ele ia fazendo a questão do comparativo de cada um, tá bom? Então você observa aí na imagem no canto que ele fala sobre a questão, ele demonstra o átomo de hidrogênio, o de oxigênio e o de carbono também, que era o que ele fazia essa combinação, essa diferença entre os três. Como era que ele sabia que o de hidrogênio era menor que o de carbono ou que o de oxigênio? A partir da massa que esses compostos teriam, tá bom? Então ele necessitou das leis ponderais para determinar a primeira parte do modelo atômico, que seria a massa dos compostos. Depois disso, pessoal, o modelo atômico de Dalton ficou conhecido como modelo atômico bola de bilhar. Era uma esfera maciça que não tinha carga, tinha apenas massa. Ele só fez aí uma assimilação, ou seja, ele fez um comparativo. Como ele não tinha como demonstrar esse modelo, como ele não tinha como visualizar esse modelo, porque eles não tinham aparelhos tecnológicos para isso, ele fez aí o que a cabeça dele imaginou que seria um modelo atômico, tá? Então ele fez uma esfera semelhante à bola de sinuca e disse que o modelo atômico era daquela forma. Uma esfera que não se dividia, era indestrutível e que tinha uma energia, e essa energia provinha da massa. Só que aí tinha um pouquinho de erro devido à consistência. Como é que algo que não tinha carga poderia gerar tanta energia assim? E aí veio os experimentos de Crookes, que veio com o tubo da descarga, a ampola de Crookes. Ele fez esse experimento para determinar se realmente esse modelo tinha ou não carga, tá bom? Então aí, ó, nesse textinho aí mostra do lado William Crookes, ele que desenvolveu o experimento utilizando aquela ampola, sendo ela contendo cátodo e anodo, que é a partícula maior em relação à comparação à formação desse tubo, e aí ele vinha com os raios catódicos que eram emitidos nessa dimensão metálica, e aí ele via se tinha ou não carga. A partir desse feixe luminoso, que eram os raios catódicos, que era emitido pelas partículas anodo e cátodo, ele conseguiu perceber que aquela esfera, ou que aquele modelo atômico não tinha o que Dalton falou. Ela não só tinha massa, mas ela tinha uma carga. Ela tinha algo ali que gerava energia. Só que ele conseguiu chegar somente a um tipo de energia, que foi a energia mais externa, tá? E aí deu o segundo passo para quem? Para o nosso segundo autor, Thomson, a desenvolver o modelo atômico. Ele pegou aí o experimento de William Crookes, que foi lá pelos raios catódicos, que descobriu que existia sim uma carga externa, e ele foi fazendo seus experimentos para conseguir emitir um modelo atômico que chegasse à realidade. Como algo tão poderoso não tinha carga? Isso era a dúvida de todos os cientistas da época. E aí veio o modelo atômico de Thomson, tá? Tem a data direitinho aí, vocês observam. E o modelo atômico dele ficou conhecido como modelo atômico ou pudim de passa. Por quê? Ele dizia que o modelo atômico dele, diferente do de Dalton, era uma esfera que tinha uma grande carga positiva, ela não tinha divisão de estrutura, tá bom, pessoal? Era somente uma estrutura apenas. Tinha uma grande
esfera positiva. Observa aí no desenho do pudim de passa. O pudim inteiro era carga positiva e as passas que eram colocadas no pudim seriam as cargas negativas. Ou seja, era uma esfera maior positiva com várias cargas negativas ao seu redor. Isso era o modelo atômico de Thomson. Não tendo divisões, não tendo estrutura diversificada. Só que ele conseguiu levar a ideia de massa. Essa ideia de massa, ela continuou sendo desenvolvida pelos cientistas, porque ela tinha sim uma massa. Eles só não sabiam chegar em que lugar essa massa era contida. Bom, então aí foi o segundo modelo atômico. Claro, Thomson conseguiu chegar às cargas? Conseguiu, mas graças a Dalton, que desenvolveu um dos primeiros modelos atômicos, foi que ele conseguiu desenvolver a estrutura desse modelo atômico. Ainda não era o que se tinha, não era o exato, o modelo atômico ideal, mas ele já estava adicionando algo que seria primordial para os futuros cientistas chegar ao nosso modelo atômico, tá bom? E aí veio a questão de determinar a carga. Ele sabia que tinha uma carga, mas que carga era essa? E aí veio o experimento de Millikan. Ele utilizou, pessoal, um experimento que utilizava gotículas de óleo, tá bom? Ele tinha estrutura, observa a imagem aí para vocês verem. Ele tinha as gotículas de óleo carregadas, vaporizador, placa de metal. Ele tinha um microscópio para visualizar. Claro, ele não era um microscópio tão atual como os de hoje, mas ele tinha a sua função na época, tá bom? Tinha radiação ionizante, fontes de luz, principalmente para ver como era dispersa essas gotículas de óleo, e tinha uma placa de metal embaixo. Observa que em todos os experimentos, eles sempre colocam uma placa, ou de metal, ou de ouro, para ver como é que acontece essa irradiação de luz dentro dos modelos, tá bom? Então, aí, a partir do experimento de Millikan, ele conseguiu chegar que o elemento que Crookes conseguiu determinar lá na ampola seria o elétron, uma carga negativa. Só que aqui, com o experimento de Millikan, ele conseguiu chegar à massa do elétron, o valor exato da massa do elétron, tá bom? Isso já era uma informação a mais para ele. E esse aparelho, pessoal, esse vaporizador que ele utilizava óleo, ele era bem rústico mesmo. Na imagem abaixo aí de Millikan, você observa como ele era bem maior, tinha uma estrutura bem mais densa, então não era algo tão pequeno e tão visto. Poderia ser mais elegante, mas ele conseguiu determinar aí a massa do elétron. Chegou o mais próximo possível da massa do elétron, que é a carga negativa lá do modelo atômico, tá bom? Então vamos lá. Aí chegamos, pessoal, a Rutherford. Então a gente passou por Dalton, Thomson e aí veio Rutherford. Ele estudou o modelo atômico de Dalton, estudou o modelo atômico, a descoberta de Thomson, e ele também tinha algumas dúvidas em relação ao modelo. Existiam algumas coisas que o incomodavam em relação à estrutura. Então, Rutherford, ele conseguiu montar um experimento, graças nessa época, já tinham a questão do descobrimento das radiações, viu? Alfa, beta e gama. Então, já tinha um conhecimento dessas radiações. E aí, facilitou Rutherford a desenvolver um experimento que ele poderia utilizar não cátodo e nem anodo, e sim utilizar as partículas radioativas, alfa, beta ou gama. Ele utilizou as partículas alfa, como diz aí nesse textinho próximo, tá bom? E o que ele utilizou na lâmina para fazer a captação lá das luzes, lembra que a gente viu metal, ele vai utilizar agora o ouro, tá bom? Então vamos lá. Ele fez um experimento como? Ele pegou um elemento radioativo que emitia partículas alfa. Você observa no desenho aí da estrutura, tá bom, pessoal? Ó, ele colocou uma placa de zinco, tá vendo? Sulfeto de zinco, na verdade, ao redor. Colocou no meio uma placa de ouro e ele começou a emitir essa radiação, as partículas alfas, nessa placa de ouro. E ele começou a fazer o processo de emissão de luz. Aí ao lado ele diz o seguinte, ó, partículas alfa
núcleo do átomo. Então, ele descobriu que essa estrutura atômica que Thomson e Dalton descreveu, existia algo mais. Ou seja, tinha uma estrutura, tinha um núcleo, tinha uma estrutura externa e tinha uma outra carga interna. Então, ele conseguiu determinar a partir desse experimento, a partir do movimento que essas partículas alfas faziam, que a estrutura não era apenas uma única esfera, e sim ela tinha divisões. Então, o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. Por quê? Quando ele conseguiu representar ou desenhar esse modelo que ele pensou ser dessa forma, ele começou a desenhar a estrutura próximo ao sistema solar, uma estrutura bem parecida, no qual tinha a eletrosfera, que era a parte mais externa, que é a parte de fora, chamamos de orbitais hoje, tá bom? E nessas orbitais, nessa eletrosfera, tinha as cargas negativas e tinha uma divisão, tinha algo interno, que quando essas partículas emitidas, ela sofria teve três problemas aí, ou seja, problemas não, foram 3 passos que essas partículas faziam, tá? Algumas dessas emissões de luz batiam e voltava, ou seja, sofria desvio. Outras penetrava a placa e iam se expandir para o outro lado. E o outro somente batia e ficava, ou seja, ele não tinha como voltar e nem sair, ele estacionava ali. Então, a partir dessa questão, foi que Rutherford conseguiu determinar a estrutura do modelo atômico. Ele tinha eletrosfera, ele tinha um núcleo, e que na eletrosfera ele tinha cargas negativas, e no núcleo ele ia ter prótons e nêutrons. Claro, a questão da logística do modelo atômico, ela só foi descoberta ou consertada ou feita aí uma modelagem lá para o modelo atômico de Bohr, que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula, tá bom? Que teve uma grande ajuda aí de Summerfield em relação à questão dos orbitais. Mas aqui o nosso ponto é o seguinte: desde o modelo atômico de Dalton até Rutherford, sofreu muita transformação. Você observa que antes não tinha estrutura, não tinha carga negativa, não tinha questão da positiva, e aí eles foram descobrindo essas cargas a partir do seu experimento. Então, assim, esses experimentos era suficiente para isso? Não, eles tinham material, eles pegavam o que já tinha sido escrito, que alguns cientistas, alguns tentaram desenvolver um modelo, só que eles não conseguiam, deixavam para lá. E aí os outros vinham tentando até chegar ao modelo atômico aí, que é o mais próximo de hoje. Então, primeiro, bola de bilhar, o segundo, pudim de passa, e o terceiro, modelo planetário, que era o modelo de Rutherford, tá bom? E aí, pessoal, fala mais um pouquinho aí sobre o modelo. Observe aí como ele era, o modelo atômico de Rutherford. Ele tinha um elétron, tá vendo? Carga negativa. Ele tinha um núcleo de carga positiva, juntamente com os nêutrons. Por que tinha que ter nêutron nesse núcleo? Para que não aumentasse a questão da repulsão, tá? Positivo com positivo, repulsão. Então, por isso que no núcleo tinha que se ter algo para fazer essa separação de muita carga positiva aí. Então, se tinha os nêutrons. E aí ele só demonstra para vocês como é que seria essa estrutura atômica. Tinha espaços vazios, observa aí esses espaços vazios na eletrosfera. Ele não era uma esfera fixa em si, ele tinha os seus espaços vazios. Por isso que acontecia da partícula emitida ser transposta para o outro lado, devido a esses espaços vazios, tá bom? E aí, pessoal, alguns tópicos para abordar, ó. Só lembrando, isso aqui a gente vai ver mais um pouquinho à frente, mas a gente já vai começar a abordar agora, viu? O número atômico, ele é representado pela letra Z, que é a mesma coisa de dizer para vocês que é o número de prótons. Então, quando a gente vai representar, quando vocês forem desenvolver, número atômico é a mesma coisa que número de prótons, tá bom? Que é representado pela letra Z. Temos o número de massa, representado pela letra A. Como é que a gente vai obter esse número de massa? É quando a gente soma o número de prótons, o número atômico, mais o número de nêutrons. Ou o número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Observa direitinho aí, vocês vão conseguir determinar e diferenciar. E aí chegamos ao
que é um elemento químico? Ele é um conjunto de todos os átomos que possuem o mesmo número atômico. Então, o elemento químico ele foi descoberto logo após o desenvolvimento dos modelos atômicos, tá? Que aí foram descobrindo e foram conseguindo implementar esse elemento químico, colocando algumas informações, características, como eles funcionavam. Então, tudo isso foi graças ao desenvolvimento do modelo atômico. Aí, nesse X aí, você observa, só era como é representado, tá bom, pessoal? O X, ele é representado, é como se fosse o elemento químico, tá? O A é o número de massa, que vem acima, e o Z é o número atômico, tá bom? Que ele é representado embaixo. Quando vocês estiverem visualizando uma tabela periódica, vocês vão ver que lá em cima tem como se fosse um informativo, para você saber quem é a massa, quem é o número atômico e quais as outras informações a mais que esse elemento vai ter no ambiente, tá bom? E aí, pessoal, temos também a questão de algumas características desses elementos, viu? Temos aí os isótopos, isóbaros e isótonos. São a mesma coisa? É a mesma coisa, só muda o nome? Vamos ver aí os conceitos direitinho, tá bom? Então, o que são isótopos? Átomos de um mesmo elemento químico. Observa direitinho essa diferença aí. Ele vai possuir o mesmo número atômico, só que o número de massa vai ser diferente, tá? Os isótopos. Átomos de um mesmo elemento químico, tá bom? Número atômico diferente, número atômico igual e número de massa diferente. Temos os isóbaros, que são o quê? Átomos de elementos químicos diferentes. São elementos químicos diferentes. Ele possui o número atômico diferente e número de massa igual. Então, a massa aqui é igual e os átomos de elementos químicos são diferentes, tá bom? E os isótonos, ele não tem, são átomos de elementos químicos diferentes, que tem número atômico diferente, número de massa diferente, só que o número de nêutrons são iguais. Então, assim, é importante você conseguir diferenciar os três tipos, porque os nossos elementos químicos são caracterizados em cada um desses tipos, sendo isótonos, sendo isóbaros ou isótonos, tá bom? E assim, pessoal, quando vocês estiverem montando as atividades, perceba a diferença entre os modelos, a contribuição que cada cientista deu para fazer essa montagem, essa criação desse modelo atômico. E essas informações a mais aí que temos, número atômico, estado físico em que esse elemento se encontra na natureza. Também a gente vai ver outros conceitos futuramente, como falei para vocês sobre a alotropia de alguns elementos e outras características que vão ser adicionadas, tá? Então, assim, todos os elementos já estão aí descobertos, estão posicionados na tabela periódica, temos o nosso modelo atômico, já está definido e já tem sua estrutura própria. Então, qual é o passo que vocês têm que dar? Somente saber quem contribuiu, quem fez a sua parte, quem conseguiu montar e construir todos esses conceitos para que nós, hoje, pudéssemos somente estudá-los e reconhecê-los, tá? Então, assim, qualquer dúvida, pessoal, sobre qualquer um desses autores, a contribuição dos autores e coautores também, temos lá o Crookes e o Millikan, que foram responsáveis aí para a descoberta de cargas, para a descoberta de massa de cargas, que é essencial para o nosso modelo atômico. E no próximo a gente vai ver um pouquinho também sobre outro que contribuiu, mas não é tão reconhecido, não é tão estudado, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele e sobre quem finalizou o modelo atômico, que é o nosso modelo atômico de hoje, tá? E, pessoal, ó, faça as atividades seguintes em casa, viu? As atividades da plataforma, vocês finalizem elas, viu? Capítulos que estamos estudando, viu? Capítulo 4, leis ponderais, e o 5 agora. Finalize as atividades da plataforma. Temos aí as atividades do livro e do caderno suplementar, viu? Façam todas as atividades, qualquer dúvida, entre em contato com a professora ou coloca nos comentários que eu vou tirando para vocês, viu? Então, foi muito bom estar hoje com vocês, tá? Espero que dê uma olhadinha, procure a videoaula do capítulo 5, ele é bem interessante lá na nossa plataforma, viu? Dá uma olhadinha para vocês verem o quanto a contribuição desses cientistas foram essenciais para a formação da nossa química de hoje, tá? Então, até a próxima aula, viu? E bons estudos!